Eu gostaria de convidar você a se colocar em pé para nós podermos orar. Depois você pode se assentar e eu vou falar um pouquinho aqui sobre a campanha, amém? Eu gostaria que você orasse. Nós estamos num período de jejum e estamos jejuando para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor mostre para nós qual é a vontade dEle, as direções, e eu creio que o Senhor pode falar com você também. O Senhor fala com você. Nós temos os oficiais, mais de 80 oficiais jejuando e clamando ao Senhor, para que o Senhor quebre os nossos corações e para que nós possamos, em nome de Jesus, ouvir a voz do Senhor, para que a gente tenha a nossa mente renovada. Mas agora eu gostaria que você orasse, para que você possa receber tudo aquilo que o Senhor tem para você, para a sua casa, esta manhã. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por estarmos aqui mais uma vez. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso, Tu és bendito, Senhor. E nós clamamos a Ti agora, para que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, para que nós possamos aqui ouvir a Tua voz, para que nós possamos, em nome de Jesus, Senhor, ouvir aquilo que o Senhor tem para nós aqui esta manhã. Que o Senhor retire de nós, Pai, retire de nós tudo aquilo que não é Teu, todo tipo de cansaço físico, tudo aquilo que não te pertence, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso, Tu és bendito, Senhor, e nós viemos aqui com um único propósito, de Te adorar, de ouvir a Tua voz, de ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Que o Senhor nos abençoe, Senhor, neste tempo, Senhor, de jejum, que o Senhor nos abençoe neste tempo da campanha, que os Teus filhos aqui possam receber a Tua vontade, Senhor, porque ela é boa, agradável e ela é perfeita. Que em nome de Jesus os Teus filhos aqui possam estar cada vez mais em intimidade contigo, ouvindo a Tua voz, é o que nós clamamos em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Amados, nesse período de jejum que nós temos clamado, nós cremos e temos visto o Senhor fazendo muitas coisas. Semana passada o apóstolo compartilhou um pouquinho daquilo que já aconteceu várias vezes na nossa igreja, 4 vezes que foi um sapato derretendo, que foi sapatos derretendo nesse período nosso da igreja. E é algo que a gente olha e fala assim, o que é isso, né? Por que é isso? E de uma forma sobrenatural, porque às vezes você pode pensar assim, o sapato desfarelou porque ele estava quebrando. Não, a pessoa está ali, está em pé ou sentada, né? Como foram com 4 pessoas, alguns estavam sentados, outros estavam em pé, mas aconteceu o quê? O sapato derreteu ali. E nós estamos jejuando e também buscando ao Senhor para saber aquilo que o Senhor está nos mostrando, aquilo que o Senhor está fazendo, porque Deus está fazendo, Deus opera, irmãos, através de milagres, de sinais. Você lembra a sarça quando ardeu lá no deserto, quando ela se queimava, mas ela não se consumia? O Senhor estava ali falando com Moisés. Então muitas coisas o Senhor opera, Ele continua operando muitas coisas. E nós, irmãos, nós temos que clamar para que o Senhor fale conosco, e de repente sobre isso, o Senhor pode falar com você que está aí sentado. Porque é como dessa maneira que aconteceu com os sapatos, de repente com uma senhora, com um jovem, desde lá da White Martins, onde nós tínhamos a igreja lá em cima, depois foi na tenda, depois 2 vezes aqui. Nós não entendemos, não tem uma regra para isso. Então nós cremos que o Senhor pode até mesmo falar com você sobre isso. E pastor, bispo, o Senhor falou comigo, o que eu devo fazer? Liga aqui na secretaria, comunica à igreja, porque é algo maravilhoso. Nós vamos fazer como sempre, avaliar essa palavra, como a Bíblia diz, mas o Senhor, Ele continua falando conosco. O nosso Deus é poderoso, irmãos. Você não pode perder isso. Perder aquela expectativa de que o Senhor vai falar com você. Você crê que o Senhor vai falar com você aqui essa manhã? Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de passar um vídeo para você. Gostaria que apagasse aqui. Amém? Para a gente poder passar um vídeo. Gostaria que você assistisse um vídeo. Depois nós vamos ler um texto aqui da palavra bem conhecido. Pode passar.
Até aqui. Amados, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós não somos contra os cachorros, não, viu? Amém? Eu tenho cachorro desde quando eu tinha 7 anos e até agora, sempre fui tendo cachorro, sempre peguei já cachorro na rua, amém? Às vezes as pessoas falam assim, a pessoa resgata cachorro, já resgatei cachorro, já sempre tive cachorro e continuo tendo cachorro. Mas aqui está falando um pouquinho de valores, dos valores invertidos, dos valores, tirando o valor do ser humano. Não sei se você tem percebido, mas as coisas estão acontecendo isso. Aquilo que é correto está sendo retirado, está sendo colocado alguns conceitos do mundo. Será que essas situações de valores, estão entrando na nossa vida? Devagarzinho, de repente? Será que está entrando na igreja? Será que esses valores, essa perda de valores, né, essa troca de valores, está acontecendo na nossa vida? Eu gostaria de ler o texto aqui de Romanos 12, 1 e 2, que é o texto que nós estamos seguindo, que fala da renovação da mente, junto com vocês, amém? Romanos 12, o versículo 1 e 2 diz assim, se abriu aí? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E agora? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que está dizendo aqui nesse versículo? Para a gente não se conformar com este século, e sim renovar nossa mente, para que nós possamos experimentar aquilo que Deus tem para nós. Amados, Joyce Meyer é uma escritora, e ela tem um livro que fala do campo de batalha na mente. Não sei se você sabe, mas na nossa mente é onde são travadas as batalhas. Não sei se você sabe, mas na sua mente aí, acontecem batalhas na sua mente. Não sei se você também sabe que 95% das coisas que fazemos, nós fazemos por hábitos, por costumes, no automático. Por exemplo, eu trabalho numa empresa já faz mais de 20 anos. E quando às vezes eu saio para ir em algum lugar, e eu pego mais ou menos algum caminho que eu passo, de repente, eu começo a ir para a empresa. Porque é um hábito. Aqui na igreja, pensa bem, eu venho para esse local da igreja aqui, estou na igreja desde o começo, 25 anos. Durante a semana, eu venho buscar o meu filho todo dia aqui na igreja. Às vezes, quando eu pego a Via Expressa, eu venho aqui para a igreja, eu às vezes estava indo para o centro, para algum lugar. Sabe por quê? Porque 95% das coisas que nós fazemos são hábitos que nós fazemos. Nós fazemos no automático. E você sabe por que você faz isso? Porque o seu corpo faz isso? Porque você não quer gastar energia. Você já viu a situação quando a pessoa diz assim, olha, eu não quero pensar nisso agora. Eu acabei de dizer para a Elaine agora de pouco, ela estava me perguntando os negócios ali, nós vamos comer aonde? Eu não quero pensar nisso agora. Porque o nosso corpo, ele não quer gastar energia. Muitas vezes, nós falamos isso, às vezes com as pessoas, quando alguém vem tratar alguma coisa com a gente não quer se desgastar com aquilo, e a gente diz assim, olha, eu não quero falar disso agora. Por quê? Se a gente entra em outro assunto, a gente sai do hábito, nosso corpo gasta energia. Quando eu ouvi isso, eu entendi, porque às vezes eu planejo caminhar e não vou, né? Ou ir na academia. Aí eu fiquei pensando, falei assim, olha, é uma verdade isso, né? Porque eu planejo o dia inteiro, chega à tarde, o meu hábito é ficar em casa. Então, eu preciso vencer isso. Então, você está entendendo que existe uma batalha na nossa mente?
daquilo que eu sou. Você já entendeu que quando a gente está pensando em algo, a gente vai seguindo aquilo que a gente já recebeu na nossa mente, aquilo que a gente sempre fez. Por exemplo, eu sempre acordo e tomo banho. Não, então eu faço aquilo no automático. Às vezes a pessoa diz assim, olha, às vezes é um sentimento que ela tem. Não, eu não aceito isso. E ela não quer mudar. Por quê? Aquilo está na mente dela. E na nossa mente, a gente às vezes tem uma batalha do nosso eu, de fazer a vontade que eu acho, de repente, com situações que eu aprendi na minha família, situações que eu já vivi, alguns traumas, talvez, que eu já tive, e eu penso assim, não faço isso. Eu acabo não saindo daquilo que eu sempre fiz, e eu travo aquela batalha na minha mente, eu lutando para fazer o quê? Aquilo que eu quero, aquilo que eu estou acostumado. Por quê? Um hábito. Então eu travo isso na minha mente, uma batalha. Então nesse campo de batalha da minha mente, eu tenho essa batalha com o eu. Mas eu não tenho só essa batalha com o eu tenho uma batalha também com o diabo, com Satanás, com o inimigo, que tenta muitas vezes afetar o quê? Os meus pensamentos. Você lembra lá em Gênesis 3, quando teve a queda do homem? Satanás ali, através da serpente, começa a bater um papo com Eva. Né? Não era uma pessoa boa para bater um papo, né? Eva podia ter, mas Eva ali está batendo um papo, das árvores, Satanás está dizendo das árvores que ele podia comer, vocês não podem comer de todas as árvores aqui, ela não, olha, da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós não podemos tocar e comer, ela já inventou alguma coisinha a mais aí, né? Não podia comer, amém? Mas o que aconteceu? O que Satanás diz para ela? Satanás diz assim, olha, você não vai morrer não, você pode comer, e olha, quando comer você vai ser como Deus. Ele põe o quê? Uma dúvida. Agora ela tem uma batalha na mente dela, onde o quê? Onde ela tem uma dúvida, será que Deus estava falando isso mesmo? Será que será que eu vou morrer mesmo? Começa a introduzir o quê? Uma dúvida. Irmãos, sai a fé, que às vezes nós entramos em algumas dúvidas, né? E nós olhamos e falamos, olha, estamos deixando a nossa fé de lado. Começamos o quê? Uma batalha na mente. Você já viu quantas coisas o inimigo espalha por aí? Olha, você não precisa ir na igreja. Tem novos conceitos de todo lado aí. O que acontece? É o diabo tentando o quê? Lançando setas agora na mente, para que viesse a acontecer o quê? Para que a gente fique com dúvida. E essa batalha começa na nossa mente. A gente começa ali, diante disso, agora eu tenho dessa batalha, eu tenho o eu, dos meus costumes, de hábitos, né, que dificulta eu provar do novo. E também tem Satanás que fica a todo tempo lançando dúvidas, setas, colocando dúvidas. Irmãos, quando eu falo que Satanás lança dúvidas, não pensa não que ele vai chegar para você com todo jeito de mal, vai falar, pensa nisso. Não, ele vai de todo jeito sutil lançar o quê? Uma seta para você, para que você fique com dúvidas das coisas de Deus. E agora eu tenho essas duas dificuldades. Mas, irmãos, diante disso, você acha que agora eu tenho o eu e Satanás, né, combatendo nesse campo de batalha? Você acha que Deus deixou assim, que Deus fez as coisas assim, deixou as coisas acontecerem assim? Não, irmãos. Deus nos deu o Espírito Santo. Deus deixou para nós, enviou para nós o Espírito Santo de Deus. E agora nós temos o Espírito Santo de Deus. Volta um pouquinho para a gente poder ler, lá em Romanos 8. Você está em Romanos 12, vamos voltar um pouquinho agora, para trás. Eu entendo então agora que não é bom agir pela minha mente, nem pela mente do diabo, mas agora eu preciso buscar o quê? Uma mente do Espírito, de Cristo.
Agora eu preciso agir de uma maneira que eu faça a vontade do Senhor. Abra lá em Romanos 8, versículo 26. Vamos ler a partir do versículo 26. Eu gostaria de ter uma reflexão com você aqui agora, que você entendesse algumas coisas aqui agora. Romanos 8, 26, diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Vamos entender aqui, irmãos, o que está dizendo aqui? Aqui está dizendo assim, que a minha mente, nós não sabemos orar como devemos. Mas nós temos o quê? Nós temos aqui o mesmo Espírito que intercede por nós. Agora nos leva a orar de uma maneira correta. Amém? Você está entendendo que nós precisamos do Espírito? Versículo 27. E aquele que sonda os corações, Deus, né? Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a sua vontade de Deus, é o que Ele, segundo a sua vontade, a vontade de Deus, é o que Ele intercede pelos santos. E aí continua, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando eu me inclino agora diante dessa batalha do eu, o inimigo, quando eu me inclino agora para o Senhor, eu tenho o quê? Quem que me ajuda na minha mente? O Espírito Santo de Deus. Como nós acabamos de ver aqui. É como se, quando eu agora busco o Espírito Santo, é como se o Espírito Santo agora pegasse a minha mente, tomasse a minha mente e me levasse agora para o lugar certo. E o eu e a vontade do inimigo ficaram para trás. E agora eu vou caminhar e vou provar o quê? As coisas do Espírito. Porque o Espírito vai estar se manifestando na minha mente. Nós temos que entender isso, irmãos. Nós precisamos buscar ter a mente de Cristo, para que eu possa pensar nas coisas do Senhor, para que eu não venha dar lugar a dúvidas. Você já percebeu que em todo momento, até hoje, né, as pessoas, quantas coisas, um jeito do inimigo chegar e atrapalhar a pessoa é lançando dúvidas. Lançando coisas que as pessoas vão ficar em dúvida. Será que eu devo dizimar? Será que eu devo fazer aquilo? Será que eu devo caminhar? Mas quando eu tenho agora o Espírito Santo agindo na minha mente, a mente de Cristo, eu não vou dar lugar para essas coisas. E eu vou anular o meu eu também. E vou começar agora a viver o quê? Viver o novo. Viver um tempo novo. Um tempo de viver coisas do Espírito, coisas sobrenaturais. Não adianta a gente ficar pensando, olha, as coisas sempre deram errado na minha vida. O mundo diz que isso acontece assim, assim, assim. Irmãos, acontece, a última palavra é do Senhor. A última palavra é de Deus. Então, se você tem um negócio, se você tem sua família, e você pensa assim, olha, meu negócio está destruído, minha família está destruída, ou se você pensa assim, o que vai ser do futuro do nosso país? Agora você tem que pensar e buscar as direções de Deus. E agora você vai caminhar com a mente de Cristo. Você vai estar agindo assim. Porque se você agir no seu habitual, do jeito, naquilo que você está acostumado, o que acontece, irmãos? Nós vamos fazer aquilo no automático. Você vir aqui na igreja, você não pode estar agindo como no automático. Você tem que entender que você está aqui, e agora eu vou colocar o meu coração diante de Deus, e você está recebendo algo do Senhor aí. Por isso que você precisa estar atento e pronto para receber tudo aquilo que o Senhor tem para você, e não agir no seu eu e nem com a mente do inimigo. Amém? Por isso que eu me esforço para estar na presença do Senhor. Eu gostaria de caminhar com você em outra reflexão também.
Irmãos, você lembra do... Você já fez discipulado aqui na igreja? Se você já fez discipulado aqui, você já viu já aqueles círculos do homem natural, o homem espiritual e o homem carnal, amém? Que aquilo é o conceito transferível de Bill Bright. Se você não fez discipulado, seria bom você fazer, amém? Mas o que acontece? Vamos refletir em algo aqui. Nós temos, se você puder abrir lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, nós vamos ler o versículo 14, amém? 1 Coríntios 2, 14. Você abriu? Eu vou ler para você aqui. 1 Coríntios 2, 14 diz assim: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Aqui está falando do homem natural. Pode pôr a figura aqui, Dani, do homem natural. Amém? Do círculo, primeiro círculo. Aqui. Irmãos, aqui está o homem natural. Esse daqui é os círculos, amém? Que mostram o quê? Esse círculo aqui é a minha vida. Esse círculo aqui é a nossa vida. Onde está Cristo aqui? Está vendo a cruz lá fora? Está fora da vida. Nós temos aqui, quem que está no trono? O nosso eu, nosso ego está no trono. Essas bolinhas aqui são as emoções. Essas emoções aqui, você pode ver que elas estão como? Todas diferentes, né? Desorganizadas, cada uma num tamanho. De repente vai na inauguração do mercado, começa a chorar, né? Ficou emocionado, né? As emoções. Você já viu isso? Às vezes tem hora que a gente está tão sensível que a gente vai em alguns lugares, né? Pode ser até na inauguração do mercado, a gente começa a chorar. Aí de repente a gente vê alguém, às vezes passando fome, na rua de dificuldade, assim, e a gente às vezes não se comove tanto. Por quê? As emoções ficam o quê? Todas atrapalhadas. E quem que está governando? Quem que está na direção da vida ali? O eu, o ego. Esse daqui é o homem o quê? Esse daqui é um homem natural. Amém? Mas nós temos também, quando agora eu tenho a mente de Cristo, amém? Vamos ver agora o que acontece. 1 Coríntios 2,15. Lá diz assim: porém, o homem espiritual, pode pôr o outro homem aí. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado. Pois quem conheceu a mente do Senhor, quem o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Pode pôr o outro homem aqui, não está? Aí. Agora nós temos aqui o homem espiritual, tem a mente de Cristo. Diferente daquele homem lá. Você lembra quando nós lemos ali agora que aquele homem, ele não pode compreender as coisas de Deus. Quantas vezes nós tentamos explicar a palavra de Deus para as pessoas que não têm o Senhor como seu Salvador, quando as pessoas não conhecem Jesus, quantas vezes nós queremos explicar, como que aconteceu na terra, como que aconteceu depois, quando Jesus morreu. Às vezes nós vamos explicando as coisas, falamos assim, Jesus foi assunto aos céus. As pessoas olham e acham loucura, como a própria palavra de Deus diz, porque aquele que não tem o Senhor, o homem natural, ele não compreende, ele não consegue discernir as coisas de Deus. Mas agora, o homem espiritual, ele tem o quê? Olha as suas emoções. Estão todas alinhadas. Alinhadas com o propósito de Deus. E agora, Cristo está onde? No controle da vida. Cristo está no trono. As suas emoções todas direcionadas. E onde está o seu eu? Nos pés. Aqui, submisso à vontade do Senhor. Esse é o que tem o quê? É o que tem a mente de Cristo.
Nós somos assim. Amém? Nós temos que ter essa mente de Cristo. Temos que ter a mente do Senhor. Temos que pensar usando o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele toma a nossa mente. Mas era bom que sempre tivesse assim, né? Mas não é sempre que acontece assim. Nós temos mais um homem, que é o homem o quê? Que é o homem carnal. Se a gente continuar lendo então aqui, em 1 Coríntios agora 3, o versículo 1 diz assim, vamos ler. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais. Aqui é o Senhor falando. Como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Esse daqui é o homem carnal. Olha onde está, aqui é o círculo da vida, não é? Olha onde está Cristo. Está aqui dentro, esse é crente. Esse é cristão. Mas o que acontece? Olha como estão as suas emoções. Quem que está no trono? O eu, o ego. Olha como está parecido com aquele. Sabe por que está parecido com aquele? Porque quando esse daqui começa a andar dessa forma, ele fica parecendo aquele. Fica parecendo que nem tem Cristo. E existe ali, o que acontece no texto ali? Está falando assim que não pôde dar alimento mais sólido, somente leitinho, considerando como o quê? Como uma criança. Por isso que muitas vezes nós buscamos um crescimento e nós precisamos ajustar a nossa vida, senão aquele ali ele não cresce. Fica acontecendo como diz no texto aqui, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido. E aí o que aconteceu? A pessoa não cresce. Irmãos, esse não é o propósito de Deus para você, não. Muitas vezes nós achamos que Deus está fazendo as coisas e está impedindo. Olha, eu não estou crescendo, as coisas não estão acontecendo, as coisas não estão avançando. Por que não estão avançando? Porque muitas vezes estamos andando na carne e não recebemos nada a mais de Deus. E vamos sendo impedidos. Às vezes não recebemos as coisas e achamos que é Deus. E muitas vezes o homem carnal, ele diz assim, é o diabo. Eu acho que o diabo diz assim, eu? Tudo sou eu? É o ser. Né? Muitas vezes aquele lá, ele não tem discernimento, ele começa a culpar tudo, é o diabo. E nós precisamos perceber isso, irmãos. Tomar cuidado para que a gente não fique daquele jeito. Por isso, para a gente estar do jeito do homem espiritual, nós precisamos estar o quê? Com a nossa mente em Cristo. Ter a mente de Cristo. Porque senão eu vou passar dificuldade. E dá uma olhada, fala que aquele lá vai agir o quê? Como criança. Vamos agora lá para Provérbios 22, 15. Em Provérbios 22, 15, fala ali um pouquinho da criança também. Eu preciso dar uma corridinha, vou ler para vocês aqui, amém? Lá em Provérbios 22, 15 diz assim, a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Irmãos, nós temos que entender que aquele ali, muitas vezes, ele não pode receber um alimento mais sólido, porque senão ele acaba morrendo. E aqui em Provérbios está dizendo assim, que a estultícia, a loucura está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afasta dela. A vara da disciplina, ela guia a criança. A criança não precisa ser guiada. Muitas vezes nós pensamos assim, por que toda hora eu estou sendo
Deus está tratando comigo, eu acho que vai acontecer algo e não acontece. Por que eu estou precisando? Porque muitas vezes estamos andando como carnais e achamos que nós estamos certos e Deus está corrigindo você, está te conduzindo para que você não venha a passar dificuldade, para que você não venha sofrer mais, mas você não está crescendo e está sendo toda hora corrigido. Ao invés de avançar, está permanecendo e sendo corrigido pela vara, porque a vara é correção, não é? A vara é correção. E muitas vezes estamos agindo como criança, não estamos crescendo espiritualmente, não estamos avançando, não vemos as coisas avançando dentro da nossa casa, não estamos dando o cuidado devido para a nossa casa. Eu tenho que tomar muito cuidado. Porque senão, como eu disse, nós ficamos culpando o diabo. E eu não estou agindo como deveria, com a mente de Cristo. A criança, ela faz muitas coisas, faz algumas loucuras, não faz? Você fala para a criança, o apóstolo estava pregando no culto de quinta-feira, estava falando, você está com a criança, às vezes você passa perto do portão, tem um cachorro gigante. Você fala para a criança assim, não põe a mão, a criança vai lá, se você deixar ela, ela põe a mão no cachorro, o cachorro arranca a mão dela. Então precisa o quê? Precisa ser conduzida. Nós precisamos entender, irmãos, precisamos tomar cuidado e analisar a nossa vida. E quando eu passo, outra reflexão que eu gostaria de fazer com você, que você entendesse, é que quando eu passo a andar no nível do Espírito, com a minha mente submissa, a vontade do Senhor, eu começo a experimentar outros níveis de relacionamentos. Eu começo a experimentar agora coisas diferentes. Eu começo a perceber agora que as coisas, quando eu estou totalmente ligado no Senhor, coisas simples começam a acontecer. Você já teve essa experiência de provar isso na sua vida, de repente alguma coisa simples acontecer algo e você ser abençoado? Sabe o que é? O Senhor. Você começa a provar outros níveis, em várias situações. É como eu disse, eu já testemunhei uma vez aqui, nós estávamos, eu e a Elaine, num hotel, e ela tinha um exame para fazer, na época que nós estávamos fazendo tratamento lá em São Paulo, tinha um exame para fazer, e nós íamos ficar no hotel um pouquinho a mais. E aí você tem que pagar aquela diferença. Aí nós falamos, olha, nós vamos ficar tudo, na hora de pagar, a mulher falou assim, olha, deixa eu te explicar, é que teve uma baixa aí no hotel, nós vamos deixar vocês ficar, vocês não vão precisar pagar nada. Glória a Deus, sabe o que é isso? É o Senhor. Isso eu estou contando uma pequena coisa, mas eu também tenho grandes coisas. Porque o Senhor começa a operar, eu começo a viver outro nível. Você está entendendo o que é você viver outro nível? É você estar, de repente, quando alguém te ataca, aquilo não vai te ferir. Nós não vamos viver o que hoje em dia, com todo o temor ao Senhor e todo o respeito a você, mas nós estamos muitas vezes vivendo uma geração muito fraca. Eu olho, e não estou falando, às vezes, disso, às vezes dentro da igreja mesmo, mas no mundo em geral. Alguém fala alguma coisa, a pessoa já se abate, quer conversar. Não, eu não vou. Eu não estou falando que é correto você ofender as pessoas, não estou falando nada disso. Mas muitas coisas nós vamos enfrentar batalhas na nossa vida. Nós vamos enfrentar. Mas o Senhor disse assim que nós venceríamos. E você tem que receber isso. E você fala assim, olha, eu estou passando por dificuldade, mas a vitória é minha no final. Porque a minha vida não se resume apenas a essa vida, os meus olhos estão aonde? Nas coisas do Senhor, na eternidade. Então, irmãos, às vezes as pessoas estão achando assim que o crente está derrotado aqui, não está não. Não está não. Nós temos que entender isso, que agora eu vou provando novos níveis. Se a gente olhar como as pessoas que buscam os demônios aí se aproximar, eles fazem isso. Eles começam a fazer o quê? Eles buscam níveis maiores.
Às vezes a pessoa vai lá, o que acontece? Os demônios têm níveis, né, de hierarquia, tem níveis. Aqueles que atacam as pessoas são o quê? São de um baixo nível, mas já fazem muito estrago. E, de repente, essas pessoas, quando elas querem buscar mais, elas vão lá, fazem os seus trabalhos nas cachoeiras, nos lugares. Aí, se elas querem mais, elas vão lá, começam a sacrificar animal. Aí, se elas querem mais, o que acontece? Cada vez mais que elas vão querendo, elas têm que ir subindo de nível. Elas vão lá, aí depois começa o derramamento de sangue humano. E vão buscando cada vez mais. Você olha as pessoas, às vezes, nos trabalhos de sexta-feira, as coisas estão acontecendo por aí. Elas estão buscando níveis mais altos. Mas com o Senhor, as coisas não acontecem assim. Com o Espírito Santo, irmãos, não tem destruição. Caminhar com Ele em suas direções promove o quê? Vida. Então eu tenho que buscar ter uma mente de Cristo agora, para mim provar níveis maiores, mas que tragam vida, que cada vez mais possam acrescentar na minha vida, que cada vez mais possam o quê? Me fortalecer. Lá em Atos 10, 38 diz assim, deixa eu dizer aqui, passar aqui para você rapidinho, que daqui a pouquinho a gente precisa encerrar. Atos 10, 38 diz assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, com o poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem. Você está entendendo? O Senhor Jesus, Ele aqui, o que acontece? O que Ele fez? Como Deus ungiu a Jesus, amém, que também é Deus, para fazer o quê? Com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem. Jesus foi ungido para fazer o bem. Com o Espírito Santo para fazer o quê? Para fazer o bem. Esse é um dos sinais que as pessoas, se você quer saber se a pessoa está caminhando como espiritual, o primeiro passo é esse, é fazer o quê? Fazer o bem. Mas fazer o bem, irmãos, de que maneira? O bem para quem? O bem para aquela moça que estava falando aqui, tudo bem, é uma interpretação ali, né? Mas o bem daquele ali, valorizando, tirando o valor do ser humano, porque você pode fazer o bem também, nós não somos contra você fazer o bem para o cachorrinho, mas o que acontece? A coisa está complicada porque estamos perdendo, as pessoas estão tirando o valor do ser humano. E agora que bem, e como que eu vou discernir isso? Agora eu com a mente de Cristo, eu preciso fazer o quê? Eu preciso ter um filtro. E qual que é esse filtro? Tem vários tipos de filtros que eu preciso agora, para que eu agora possa enxergar isso, amém? Colocar em prática agora, eu deixar de lado o meu eu, nessa batalha, deixar de lado as coisas que o inimigo tenta contra mim, e agora colocar em prática o quê? A minha mente de Cristo, e agora eu vou analisar com a mente, e usando isso agora, eu vou buscar alguns filtros, e o primeiro filtro que eu devo buscar para analisar as situações, sabe qual que é? É a palavra de Deus, é a palavra de Deus, irmãos, como nós temos que praticar, ler a palavra de Deus, como nós temos que beber daquilo que o Senhor tem através da sua palavra, nos alimentarmos no nosso dia a dia, usar a palavra no nosso dia a dia. Não fique engolindo tudo aquilo que o mundo está dizendo para você. Às vezes as pessoas dizem assim, as pessoas são assim, e você vai se tornar assim, hein? Você diga assim, olha, eu sou o que a palavra diz que eu sou. Aprenda a quebrar as coisas que estão declarando sobre você, de acordo com a palavra. Às vezes as pessoas estão profetizando coisas sobre a sua vida. E hoje está tão fácil, né, falar a palavra profetizando, até nos jogos às vezes tem, né? Outro dia eu li um outdoor, profetize lá, no negócio de aposta. Né? Não é mais aposta, é profetizar agora. Irmãos, sabe o que é isso?
É a mente, é a batalha que você tem aí na sua mente. Isso vai entrar vai entrar na sua vida? Eu tenho que usar minha boca para quê? Para abençoar. Eu tenho que usar minha boca para abençoar as pessoas. E eu tenho que declarar a palavra, viver a palavra. Não somente o conhecimento da palavra, mas a experiência diária com Deus, com a sua palavra. Como que você tem feito? Você lê a palavra de Deus? Abra a palavra todo dia, separe um versículo. Separe um versículo para que você possa meditar naquele versículo. De repente, quando vier um pensamento mal sobre você, você leia a palavra e diga assim: olha, a palavra diz assim que eu devo pensar nas coisas do alto. Amém? Deixa eu ler alguns versículos aqui para você, de Colossenses 3:1. Lá diz assim, ó: portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Não pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus. Você já pensou, eu separo agora esse texto agora, e me vem um pensamento sobre mim. Agora eu vou usar esse texto, separar esse texto da palavra, de repente imprimir ele, levar com ele no meu carro, colocar ele na geladeira na minha casa, e agora eu começo a pensar em algumas coisas que o mundo tenta colocar dúvida, e agora eu começo a pensar assim: olha, eu devo pensar nas coisas do alto. De repente você recebe uma notícia de uma enfermidade, o que eu devo pensar? Claro, vou me cuidar, vou fazer todas as coisas, mas eu devo pensar nas coisas lá do alto. E lá no alto, você sabe o que tem para você? O socorro. A palavra diz assim que o meu socorro vem do alto. Então você declare essa palavra e você diz assim: eu penso nas coisas do alto, onde existe coisas boas, como o Tiago diz, que toda boa dádiva vem do alto. E agora eu vou colocar o quê? Vou colocar em prática isso. E agora as minhas reações vão ser de acordo com a minha mente, com a mente de Cristo. E o meu eu ficou para trás. O inimigo ficou para trás. Vamos orar? Pode fechar a sua Bíblia, amém? Eu gostaria de ainda ter um tempo. Vai ser um tempo curto, depois nós já vamos orar encerrando, mas eu gostaria de abrir um momento para que você pudesse orar. Se vocês pudessem diminuir a luz aqui da igreja, pode diminuir toda a luz. Eu gostaria que você, mesmo assentado aí, irmãos, você pensasse agora. Talvez nós já vivemos muitas coisas. Talvez você já passou por muitas situações. Talvez você já, desde a sua infância, talvez você já teve dificuldades na sua família, às vezes com os seus pais. E às vezes essas situações ficam machucadas na nossa vida. Às vezes você viveu alguma situação dentro da sua casa, de repente com uma notícia de enfermidade. E isso às vezes fica na nossa vida, nós achamos que tudo vai acabar. De repente você viu alguma situação que aconteceu e uma pessoa, veio uma enfermidade e ela veio a falecer. E você acha que esse é o padrão. O padrão é a vontade do Senhor, irmãos. Eu gostaria que você analisasse a sua vida aí agora. E você pensasse agora com a mente de Cristo.
que você tivesse esse momento agora, alguns minutinhos, 2 minutinhos, que você analisasse a sua vida agora. Se você caiu em alguma cilada do inimigo, se você foi levado a algum caminho que não agrada ao Senhor, ou se você está se sentindo fraco, eu gostaria de orar com você. Feche seus olhos, reflita agora, faz uma reflexão agora você da sua vida. Como você tem caminhado? Como você tem olhado para os seus pais? Você tem usado a mente de Cristo? Às vezes dentro das nossas casas nós passamos tantas dificuldades. Eu lembro quando tinha meu pai vivo, meu pai tinha problema de alcoolismo, e todo dia era uma briga. Não comigo, mas com todos em casa. Mas eu sempre orava e dizia assim: o Senhor tem algo melhor. O Senhor pode todas as coisas. Diante da sua vida, independente daquilo que você está vivendo, independente daquilo que você está clamando, de repente a pessoa que você ama, que está precisando de algo, eu gostaria que você agora, com a mente de Cristo, tomado pelo Espírito, você clamasse agora. De repente a pessoa que você tem que clamar é o seu filho, de repente é você, para você provar novas coisas, irmãos. Para a gente ser homens espirituais, só basta algo acontecer, nós colocarmos Cristo no controle da nossa vida. Mas será que Cristo tem controlado? Quando eu abro a minha boca, o que tem saído? Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti aqui. E nessa campanha, Senhor, onde o Senhor está nos ministrando, quantas lutas nós temos na nossa mente, quantas lutas nós temos na nossa vida. E nós colocamos agora, Senhor, essas batalhas diante de Ti, que nós possamos ter a Sua mente, Senhor. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa tomar a nossa mente, que nós possamos andar, Senhor, como homens espirituais, pensando e buscando as coisas do alto, que nós possamos vencer as dificuldades que vêm nessa batalha da nossa mente, que o Senhor nos ajude a isso, e que o sobrenatural aconteça sobre a vida dos Teus filhos aqui. Senhor, aquele que está nesse momento buscando por cura, que o Senhor o cure, Senhor. Senhor, aquele que está buscando, Senhor, por restauração dos seus filhos, que isto aconteça. Aqueles que estão buscando, Senhor, por uma família abençoada, que isso aconteça em nome de Jesus. Pai, aquele que está buscando, Senhor, por uma renovação, por uma nova esperança, Senhor, que o Senhor abençoe esse, Senhor. E aquele, Senhor, que não tem o Senhor toque no seu coração e ele reconheça o Senhor como Salvador da vida dele. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia. Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Aleluia. Vamos nos colocar em pé. Eu preciso orar com você para você ir para a sua casa abençoado, mas depois nós vamos, os pastores, presbíteros, bispos, nós vamos estar aqui na frente e vamos orar por você. Nós vamos encerrar porque eu não tenho mais tempo, amém? Nós não queremos segurar você mais tempo aqui, mas eu gostaria depois, se você precisar, venha para frente, busque oração, e deixa eu dizer uma coisa para você, tem o segundo foco aqui, o segundo filtro desta palavra que o apóstolo ministrou na quinta-feira, que é o escudo da fé. Então, se você puder, assista no YouTube, que é a continuação dessa palavra. É um dos pontos que é a continuação dessa palavra que ele ministrou na quinta. Se você não veio na quinta, que fala do escudo da fé, assista essa ministração. Eu vim, foi uma bênção, irmão. Amém?
venha, essa palavra foi Ele que fez, Ele que recebeu essa direção, então que você possa caminhar e possa estar conosco nessa campanha. Essa campanha vai vários dias, como eu disse, a palavra de hoje à noite vai ser ministrada na semana que vem, no domingo de manhã. Nas quintas-feiras nós também temos a ministração. Vamos orar? Feche seus olhos, dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, e que nós possamos sempre ter a sua mente, Senhor, a mente de Cristo, que nós possamos, nas decisões que temos que tomar, possamos, em nome de Jesus, sermos guiados pelo teu Espírito, Senhor, em tudo que temos que fazer, no nosso dia a dia, e que nós possamos usar a tua palavra, que nós possamos usar a tua palavra em tudo aquilo que fazemos, na nossa casa, nos nossos afazeres, nos nossos trabalhos, no nosso dia a dia, na hora difícil, na hora alegre, que nós possamos, Senhor, usar a tua palavra em todos os momentos, Senhor, porque nós queremos a tua vontade, que é perfeita e agradável para nós, que a tua vontade venha sobre os teus filhos aqui. Eu profetizo isso em nome de Jesus, que eles possam viver o sobrenatural, ir além, em nome de Jesus, sobre tudo aquilo que o Senhor tem para eles. Nós declaramos isso, Senhor, e clamamos a ti para que o Senhor nos abençoe, nos dê um final de semana abençoado, que o Senhor guarde os seus filhos aqui de volta para suas casas, que eles sejam protegidos, tenham uma semana abençoada, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Pode aplaudir o Senhor é bom, aleluia. Vá na bênção, tenha um domingo abençoado, amém. Passamos um pouquinho do horário, mas estamos na bênção. Deus te abençoe em nome de Jesus.